Bom dia, pessoal, tudo bem? Gabriel Diniz, coordenador jurídico aqui do escritório Diniz Advocacia e Imóveis, para mais um vídeo semanal com dicas jurídicas para todas as pessoas que nos assistem, ok? Hoje nós vamos falar, pessoal, de um tema que é muito recorrente na vida de todos nós cidadãos, né? Acidente de trânsito. Muitas pessoas não sabem como se portar diante do acidente de trânsito, são pegas de surpresa e acabam cometendo alguns comportamentos que vão certamente colocar em risco jurídico depois dos acontecimentos, para um recebimento de uma indenização, né, para o conserto de seu veículo. Então hoje eu vou passar algumas dicas nesse sentido para que todo mundo fique alerta e fique atento àqueles que não sabem, né? Como deve se portar, como deve agir diante desse acontecimento que é um acidente de trânsito. Infelizmente, uma coisa que todos nós estamos suscetíveis, não é mesmo? Então vamos lá, pessoal. Ao se deparar com um acidente de trânsito, né, você condutor ou até mesmo um passageiro, a primeira coisa que vocês devem fazer é se manter calmos. Né? Muita gente se desespera quando acontece um acidente de trânsito, seja ele da gravidade que for, tá? Pode ser às vezes um pequeno esbarrão ou um acidente mais grave. Tem que se manter calmo para poder pegar e raciocinar o que deve ser feito nessa hora, ok? Então vamos lá. Você está conduzindo seu veículo e de repente você acaba colidindo na traseira de um outro, né? O que você deve fazer? Imediatamente você deve, primeiro, pessoal, conferir a integridade física sua e dos ocupantes do seu veículo. Como estão a saúde de todos? Estão machucados? Não estão? Se é uma lesão grave? Se estão atordoados? Não estão? É a primeira coisa que você deve fazer, tá? Conferindo, vendo que não tem nenhum tipo de vítima no seu veículo e você em si está com a sua integridade física ok, você vai com calma sair do seu veículo e verificar as condições da via, se tem gente que bateu atrás de você ou não, e como está o motorista do lado também, da pessoa que se envolveu, seja ele num carro ou numa motocicleta. Você vai verificar também a integridade física. Isso é muito importante, pessoal. Descumprir isso é descumprir o que determina o artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro, que você aí vai estar infringindo e vai estar sendo suscetível a tomar uma multa, a tomar uma pontuação, né, uma infração gravíssima. Então, fique atento a isso. A primeira coisa é verificar a integridade física de todos os ocupantes do veículo que você está dirigindo, a sua própria e a do veículo da frente, ok? Então vamos partir do pressuposto que esse acidente que você está se envolvendo não tem vítimas, tá? Esse é o primeiro exemplo que a gente está trabalhando. Então, no caso de um acidente sem vítimas, você vai conferir, você já vai ter verificado toda a situação ali, não houve vítimas. Ok, já é uma coisa, se é que você pode falar, positiva dentro desse sinistro, né? Então você vai verificar, não houve vítimas, não vai precisar acionar o resgate. Caso houvesse vítima, pessoal, vou falar mais adiante, mas caso houvesse vítimas, a primeira coisa seria verificar a integridade física de todos e, caso sendo necessário, acione imediatamente o resgate. Essa é a primeira atitude que você deve ter em mente, ok? Após isso, você vai, não havendo vítima, né? Após isso, você vai verificar o que causou o acidente e imediatamente, pessoal, tem que ser rápido, tá? Nessa hora. Sacar o seu aparelho celular, isso falando já no aspecto jurídico para futuro, você vai sacar o seu aparelho celular, colocar ele em modo fotografia e fotografar o seu veículo, o veículo envolvido, e fotografar a placa do veículo, dos veículos envolvidos, fotografar num modo mais amplo o acidente, para você pegar e, na eventualidade de precisar, você já ter uma matéria de prova ali, específica do que possivelmente causou aquela colisão ou não, né? Seja você o condutor da frente, de trás ou lateral, depende da dinâmica de cada acidente. Independente, você vai fotografar para você posteriormente, caso você precise, você tem esse material, ok? Então fotografe de uma maneira bem rápida, saiu, conferiu as pessoas, a integridade física ok, não tem vítima, fotografou os veículos envolvidos, as placas do veículo também, né? Tire várias fotografias assim, você pode tirar umas 10 fotografias de uma maneira bem rápida, não fica escolhendo muito ângulo, tá, pessoal? Tira rápido. Por quê que eu falo da agilidade? Porque você não pode, condutor, ficar deixando o seu veículo e os veículos envolvidos obstruindo uma via pública, tá?
Se envolveu num acidente, a segunda coisa que você tem que fazer é desobstruir as vias públicas, porque senão você vai estar ali descumprindo o que determina o artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro, que é justamente isso. Desobstruir é um dever de todo condutor. Então, teve um acidente, sem vítima, fotografa rapidamente para você pegar e ter a prova da materialidade daquele delito ali, daquela situação ali do acidente de trânsito, e vai imediatamente providenciar a remoção do veículo. Sempre com segurança, né, pessoal? Tenta obter alguém para ajudar e sinalizar o trânsito para você poder retirar o seu veículo e levá-lo à via lateral, ao acesso lateral, ao acostamento se for uma rodovia, ou uma área de estacionamento apropriada se for uma via dentro do bairro, dentro da cidade, né? Para que você coloque ali o seu veículo em segurança, desobstrua as vias públicas, tanto você quanto os outros veículos envolvidos. E aí você vai partir para o terceiro estágio, pessoal. O que é o terceiro estágio? A coleta dos dados dos envolvidos no acidente de trânsito, tá? Você vai pegar ali a CNH, né? Ou no caso de um inabilitado, você vai pegar a identidade dele, vai pedir a identidade dele e vai pegar também a placa do carro. Você já vai ter até fotografado, mas você vai anotar e pede ao condutor o CRLV digital, ou para ele te mandar, ou para ele te mostrar e você anotar os dados ali. Você vai precisar disso, pessoal, para fazer a lavração do boletim de ocorrência, tá? O boletim de ocorrência na Polícia Militar de acidente sem vítimas hoje, aqui no estado de Minas Gerais, ele não é feito diretamente, você pode fazer ele pela internet. Ele tem até uma certa dificuldade, talvez por uma questão ali administrativa. Os batalhões das polícias militares, eles têm uma certa dificuldade em atender essas demandas de acidente de trânsito sem vítima, então eles não vão comparecer. Muita gente acha, eu vou chamar a polícia, tem vítima? Não, não tem, a polícia não vai. Então, esteja em mente isso para você coletar essas informações e lavrar o boletim de ocorrência. Por que isso, pessoal? Na hora da dinâmica do acidente, as pessoas falam as coisas, não, bati atrás, a culpa foi minha, eu vou pagar. Beleza, falou que vai pagar. Mas e aí? E no futuro? Vai pagar mesmo? Daí uma semana, na hora que você fizer o orçamento do conserto do seu veículo, a pessoa vai de fato estar comprometida em fazer a indenização material do seu bem? Vai pagar o conserto do seu veículo? Então, tome essas devidas precauções, tanto da fotografia lá atrás que eu falei, quanto da coleta dos dados, porque se a pessoa que causou o acidente de trânsito de fato não for fazer lá na frente a indenização, não pagar o conserto do seu veículo, você vai conseguir procurar um advogado já com as informações preenchidas do boletim de ocorrência, as fotografias da dinâmica do acidente, para ingressar com uma ação contra o condutor do veículo e, se for o caso, contra o proprietário do veículo, se é que ele não é o mesmo. Então fique atento a isso, resguarde o seu direito. Muitas pessoas acabam tomando prejuízo em acidentes de trânsito justamente porque não tem essa conduta de pegar e fazer as coisas como devem ser feitas. Fotografar a dinâmica do acidente, fotografar os veículos envolvidos e coletar os dados dos envolvidos, ok? Então, tomem esses devidos apontamentos, façam a coisa da maneira que deve ser feita, sem descumprir a lei e resguardando futuros direitos que vocês talvez sejam cerceados, ok? Mais uma dica jurídica, muito obrigado por nos assistir. Gabriel Diniz, advogado aqui do escritório Diniz Advocacia e Imóveis, ok? Curta nossas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho, ok? Pessoal, muito importante, o acidente, quando ele tem vítima, você jamais deve, até por normativas do próprio Detran, jamais você deve remover as vítimas do veículo. Você constatou que tem alguém ferido, ou você próprio, não saia do veículo, salvo se esse veículo estiver com risco iminente de danos maiores. O que é, por exemplo, pessoal? Um incêndio, o veículo está com risco de se incendiar. Aí você pode sim, determinando aquela situação ali, analisando o risco, né, da situação, remover as vítimas do veículo com a menor intensidade possível, ou seja, pegando com cuidado, porque uma pessoa lesionada, você pode agravar a lesão dela. Então, a dica maior nesse tipo de situação, quando o acidente de trânsito ele tem vítimas, é não remova as vítimas dos veículos, ok? Só, em último caso, quando há eventualmente aí um risco maior à saúde desse ocupante desse veículo. Então você remove ele, obviamente, para que ele não venha a sofrer maiores danos, como um incêndio, por exemplo, ok? Então,
Tendo vítima, o que você vai fazer? Imediatamente você vai acionar o resgate, sinalizar as vias e aguardar o resgate, fazer a retirada das pessoas que estão vitimadas nesse acidente, ok? É muito importante esse ponto.